Povo de Deus, com muita alegria, eu vos cumprimento nesta noite maravilhosa, com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Só quem está alegre, diga glória a Deus. Só quem é salvo, diga aleluia. Louvamos ao nosso bom Deus, por grande privilégio, alegria, de estarmos pela terceira noite, neste templo, nesta casa, que foi levantada, erigida e consagrada para a adoração de nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. Sinto-me nesta noite presenteado pelos céus, por ter a oportunidade de tomar este púlpito santo e abrir a palavra santa de Deus e falar ao povo santo de Deus nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, especialmente da Alma Adelaja, que está na direção desse trabalho, pela vida do pastor Eliá, que é o coordenador geral da Alma Adelaja, toda a diretoria, a qual também, pela misericórdia de Deus, estou fazendo parte. Louvo a Deus, especialmente pela vida do nosso pastor presidente, reverendo Jacó Monteiro, que eu sempre falo, é um pai espiritual, que tem nos conduzido, e a bênção que está na vida dele tem respingado sobre nós, né, irmãos? Eu não sou nem doido de dar uma de Ló e sair da sombra de Abraão, né, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, pastora Noemi, missionária Socorro, toda a igreja nesta noite maravilhosa, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos para a palavra? Eu estou com vontade de pregar. Amém? Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 7. Glória a Deus. Deus tem falado à sua igreja na quinta e na sexta. Falou na quinta através do pastor Moacir Júnior. Ontem, de uma forma especial, através da diaconisa Sandra. E hoje, nós iremos continuar. Como bem falado ontem, o pregador aqui é o Espírito, irmão. O mérito da pregação não é do pregador, é do Espírito Santo que usa o pregador. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a Bíblia: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: querido irmão, não converse comigo durante o culto, durante a palavra, mas porém não fique de boca calada. Levante a mão e dê glória para Jesus. Amém? Assente-se nesta noite exaltando e glorificando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Calvário e redenção. Olhe para mim. Quando nós lemos a escritura bíblica na carta de Paulo aos Efésios, nós estamos diante de um texto bíblico que eu particularmente, como leitor, estudante, pregador e ensinador da Bíblia, amo por demais. Por que, irmão Luciano? Porque a carta de Paulo aos Efésios, ela é trazida à igreja odierna. Ela é tratada como a carta do terceiro céu. Uma epístola que Paulo escreve e retira a igreja da terra e eleva às regiões celestiais. A carta de Paulo aos Efésios também ela é traduzida como uma nomenclatura de sendo a coroa das epístolas de Paulo. Paulo, ele escreveu metade do Novo Testamento. E sabemos que ele deu contribuições maravilhosas para a doutrinação e o crescimento da igreja. Aprendemos que todas as epístolas que Paulo escreveu, sendo elas endereçadas a indivíduos como Timóteo, Filemão, como Tito, escreveu também a igrejas, a grupo de pessoas, como esta carta que lemos, a carta de Colossenses, a carta aos Coríntios e muitas outras epístolas. Aprendemos que quando lemos o escrito de Paulo, nós entendemos que Paulo recebeu do Senhor Jesus uma revelação máxima que traduziu assim a igreja do seu tempo e a igreja do nosso tempo. Aprendemos que Paulo ele foi tido como o 13º apóstolo, não porque andou com Jesus, não porque esteve com ele, mas porque
ele foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, confrontado pelo próprio Jesus, e assim recebeu de Deus a unção e a outorga para escrever e para desbravar o mundo da sua época, levando a palavra de Deus a muitas pessoas. O que importa na minha e na sua vida é que muitas das vezes o homem pode não reconhecer a unção que está sobre a tua vida, mas se Deus em um certo dia te jogou no chão, te levantou, abriu os teus olhos e te deu unção, você tem que crer que o Deus que te chamou, ele te deu graça, poder, entendimento da palavra, para você ir fazer a obra dele aonde ele te levar. Só que nesta noite foi chamado por Deus, levante a mão e crê que a unção está sobre a tua vida, não veio da terra, veio do céu, aleluia, e que tudo aquilo que Deus imputou para você fazer, você vai realizar. Deixa eu ver nesta noite quem está crendo na introdução, levante a mão e dê um glória para esse Deus que fez os céus e também a terra. Então entenda, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos faz entender que Paulo, mesmo muitas das vezes preso, Paulo foi preso 2 vezes. Paulo foi preso em Roma e foi colocado na sua primeira prisão, em uma prisão domiciliar, aonde ele poderia receber pessoas, onde ele poderia trazer ensinamentos, aconselhamentos. E Paulo, quando escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso. É chamado uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma, só que Paulo não deixava de pregar o evangelho. Sabe o que é que me chama a atenção, irmã Sandra? É que Paulo estava preso e ele animava quem estava livre. O certo muitas das vezes, irmão, é quem está livre animar quem está preso. Só que Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, na sua segunda prisão, ele disse: sabe por que Timóteo, eu ainda continuo escrevendo, admoestando, onde eu continuo levantando pessoas, trazendo uma palavra de ânimo? É porque eu, Paulo, posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia! Quem nesta noite crê que nada nem ninguém prende a palavra de Deus, levante a mão e dê um glória ao Deus que fez os céus e também a terra, irmão. Então Paulo estava preso, mas a Bíblia, a palavra, não estava presa. Quando Paulo poderia caminhar, viajar, entrar nos barcos, entrar e sair, Paulo pregava com a sua boca, verbalizando. Mas quando Paulo estava preso, ele pregava com a pena e com o papel, aleluia, animando aqueles que Deus havia colocado sobre a vida deles. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, igreja do Deus vivo. Não importa a condição que você esteja, talvez fraco, acamado, abatido, mas se Deus te chamou, Deus vai te usar para levantar pessoas, mesmo no estado controverso que você se encontra. Quem foi chamado por Deus nesta noite, esquenta este ambiente com glória, irmão. O Deus de Paulo está aqui, irmão, entenda. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo vai falar acerca da redenção de Deus. Bem logo no capítulo 1, ele vai deixar bem claro nos versículos a seguir. Ele vai falar acerca de redenção, vai falar acerca do Calvário, vai falar acerca da morte vicária de Cristo na cruz. É justamente a temática desta cruzada que eu quero falar aos irmãos nesta noite. O versículo 7, Paulo diz: em quem temos a redenção. De quem é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Paulo está falando de Jesus, irmãos. Ele está dizendo que Ele é o nosso libertador, que em Cristo está a oportunidade do crente chegar no céu. Quem pode dar um glória a Deus por esse Cristo nesta noite, irmão? Entenda. Em quem temos a redenção. Permita-me nesta noite fazer a exposição desse texto para você entender uma palavra muito forte de Deus. Em quem temos a redenção. Ela não começou na cruz. A redenção, ela foi consumada na cruz. Desde a queda do homem, Gênesis capítulo 3. Quando Deus foi o primeiro pregador da Bíblia. Deus foi o primeiro profeta da Bíblia. Você prova isso, irmão Luciano? Provo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz que Deus colocaria inimizade entre a serpente e a semente que nasceria da mulher. E diz que a semente que nasceria da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar.
A primeira profecia acerca da obra redentora foi profetizada por Deus, irmão. Irmão, se Deus, que é Deus, pregou, quem sou eu e você para não pregar sobre cruz, calvário, redenção, aleluia, morte de Cristo, ressurreição? Levante a mão que nesta noite prega e fala que Cristo é este Cordeiro, irmão. Então entenda, a redenção ela foi arquitetada pelo Pai, ela foi consumada pelo Filho e hoje é operada pelo Espírito Santo. Escute, o homem não tem participação nenhuma na redenção, irmão. Redenção é obra de Deus. Basta o homem apenas crer na mensagem do Evangelho para ele estar inserido nessa redenção. Quem faz parte desse projeto de Deus? Então entenda, o Pai arquiteta a obra da redenção. O Filho vem à terra consumar na cruz. Eu costumo dizer que antes de Deus falar haja luz em Gênesis, Deus disse na sua eternidade haja cruz. Por que, pregador? Porque a queda do homem não pegou Deus de surpresa. A obra redentora de Cristo na cruz não foi um plano B. Deus, na sua presciência, já sabia que o homem poderia lhe desobedecer. É por isso que em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, isso é muito belo e tem uma revelação, irmãos. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero dizer para você nesta noite, se durante toda a história bíblica o diabo pensou que a tua alma ia passar a eternidade com ele no inferno, ele perdeu nesta noite. Por que, pregador? Porque antes da queda Deus já tinha redenção. Quem pode levantar a mão e glorificar? A obra redentora foi antes dos tempos. Levante a mão nesta noite, aponte para o céu e diga: Deus planejou me salvar mesmo antes da queda do primeiro homem. Diga: Deus planejou o céu para mim. Inferno não é a minha casa, céu é o nosso lugar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem pode levantar a mão e adorar Ele nesta noite? Só quem é grato por esta obra. Deixa eu ver pelo Filho. Aleluia, irmão. Olha, por quem temos a redenção. Ei, não existe salvação por outro meio. Jesus é o meio de acesso a esta liberdade, irmão. Uma vez eu vi um outdoor numa rua e quem escreveu não leu o texto. Lá dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia não diz ninguém vai. A Bíblia diz ninguém vem. Aleluia. Porque duas interpretações está aí. A primeira é que Ele já está lá. E a segunda é que Ele é Deus igual ao Pai. Aleluia. Quem está indo a Cristo, deixa eu ver. Ele é o meio de acesso da salvação da igreja, irmão. E ó, por quem temos a redenção? Já foi falado aqui durante esses dias que redenção significa um preço pago de resgate para libertar um escravo. Por que Paulo usa essa temática? Por que Paulo fala acerca de redenção? Eu fui estudar, entender e pesquisar que naquela época em Roma existiam cerca de 6.000 escravos. Escravos que pertenciam a senhores que deveriam trabalhos, labores a eles. Só que no mercado de escravos de Roma, se eu chegasse lá, escolhesse um escravo e pagasse a quantia por ele e dissesse: eu não quero tu para trabalhar para mim não, eu vou te dar alforria, ele tinha direito de sair liberto, viver a sua vida, construir família. Foi isso que Cristo fez por nós, aleluia. Ele pagou o preço e disse: tu está liberto, tu está livre, mas não é para voltar para o mundo, é para me servir e morar comigo no céu. Deixa eu ver nesta noite quem está neste caminho, quem está vivo aqui. Então redenção é um preço pago em resgate para libertar alguém. E deixa eu dizer uma coisa: Jesus Cristo me tirou do mercado da iniquidade e do pecado. Jesus Cristo nos comprou e nos tirou do mercado da iniquidade da vida promíscua.
Pelo diabo você não estava aqui nesta noite. Você estava pelos bares, pelas ruas, fazendo a vontade do inimigo. Mas por Deus e pela sua obra redentora, você está aqui vivo, crente, salvo, levantando a mão, dando glória a Deus. Neste dia de cruzada, só quem está vivo, deixa eu ver, irmão. Faz barulho nesta noite. Glorifica o Deus redentor. Redenção, iniquidade. Olha, escute. Aí ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aqui entra o Calvário. Por quê? Para haver redenção tem que ter morte. Nós vamos estudar que no Antigo Testamento Deus vinha através de símbolos, tipos e depois antitipos, mostrando que Cristo seria esse Cordeiro Redentor. Lembra do sacrifício levítico? Mas eu volto mais além. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que eles olham e veem que estão nus, porque o pecado aclara a mentalidade caída do homem. Aí eles vão e pegam folhas de figueira e constroem para si aventais. Só que Deus olha para ele e diz: não, folha de figueira não dá para cobrir vocês. A Bíblia diz que Deus pega a pele de um animal e cobre Adão e cobre Eva. Para Deus tirar a pele de um animal, ele teve que matar ele e derramar o seu sangue. Era Deus dizendo: um dia o Cordeiro de Deus que virá cobrirá o homem da sua iniquidade. Aleluia! Haverá veste de salvação. Quem crê nesta noite, quem está vestido, apontamento. Aí Adão sai no tabernáculo. A Bíblia diz que no ministério levítico, quando alguém pecava, ele pegava um animal, de preferência um cordeiro limpo, criado por ele, e levava diante do tabernáculo, a igreja portátil do Antigo Testamento. E o povo ali, o sacerdote, que era o oficiante, pegava o animal, imolava, aspergia o sangue na pessoa que havia pecado, e ele voltava para casa. Só que detalhe, o sangue daquele animal não tirava, ele encobria. Era como se Deus dissesse: em toda a história, em toda a cronologia, pode jogar a sujeira para debaixo do tapete. Por quê? Porque um dia João vai ver ele e vai dizer, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista está batizando no Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que não encobre, mas agora tira. Que não encobre, mas agora tira. Irmão, tu vai dar glória ou vai deixar para a próxima Páscoa? Que não encobre, mas agora tira o pecado do... Quem já foi purificado por ele, glória. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo aponta para ele. O Antigo Testamento é a história da revelação da vinda de Cristo em carne, irmão. Um certo teólogo americano, ele disse que a Bíblia é o livro da vida de Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Aqui nestes 66 livros está anexado todo o plano da redenção de Deus. Aleluia. Quem glorifica a Deus pela sua Bíblia, deixa eu ver nesta noite. Nós temos o livro que tem o plano, irmão. Redenção pelo seu sangue. E para esse sangue ser derramado, Cristo teria que ir ao Calvário. Cristo teria que ir ao Gólgota. Bem falado ontem pela pregadora sobre o seu sofrimento, o seu julgamento errado, a via dolorosa que ele seguiu com a cruz nas costas. Tudo isso nós deparamos acerca da história de Jesus. Que ele sofreu flagelos por nós. Carregar a cruz naquela época era ser amaldiçoado no lugar de alguém. Ser crucificado, irmãos, era alguém apontar: está ali alguém que foi amaldiçoado. É por isso que quando Jesus vem fraco, depois das 39 chibatadas menos uma, chicote com 12 pontas. Se você calcular 39 vezes 12, Jesus pegou 468 chibatadas por mim e por você. É por isso que quando ele coloca a cruz nas costas, lá em Lucas 23, que ele vem fraco, a lei dizia que o condenado não poderia morrer no trajeto, ele tinha que morrer na cruz. Aí um tal de Simão, que estava observando, irmão,
Eu costumo dizer que tem um culto que Jesus te pega, aleluia, coloca uma cruz nas tuas costas, te entrega um ministério, te entrega uma graça, e tu nunca mais vai largar essa cruz até chegar no céu e receber um prêmio. Quem já pegou, deu glória, irmão. A Bíblia diz que Simão foi constrangido. Constrangido no grego é que ele pegou a cruz sem querer. Doutor Alderei Nelson Rocha, ele diz no seu comentário, que ele disse assim: pega a cruz. Aí Simão disse: eu pegar a cruz desse amaldiçoado, pego não. Eu tocar no sangue desse amaldiçoado, toco não. Aí o soldado romano puxou a espada. Ele disse: ou tu carrega a cruz ou tu morre aqui. Ele pegou a cruz, colocou nas costas e saiu seguindo a Jesus pelo caminho. Só o que Simão não sabia, irmãos, é que quando o pecador tem contato com o sangue de Jesus, ele não é amaldiçoado, ele é abençoado pelo sangue. Tu não entendeu? Quando nós temos contato com o sangue dele, é nós que somos purificados por ele. Quem já recebeu o sangue dele, levante a mão e dê glória para ele nesta noite. É por isso que ele diz: pega a tua cruz salpicada de sangue e me segue, rapaz. Quem é que está seguindo Jesus pelo Gólgota da sua vida? Deixa eu ver. Nós vamos até um monte. E que monte é esse? É a Nova Jerusalém. Irmão. Sangue. Sangue. Tem um historiador que diz: a cruz não era beneficiada como essa madeira aqui. Tinha flepas, era rústica. Então quando Simão colocou a cruz nas costas, melada de sangue, as flepas meladas com o sangue de Jesus iam entrando no seu couro das suas costas. E o sangue de Jesus ia misturando com o sangue de Simão. Irmão, isso aqui é só para quem é crente, viu? E o sangue de Jesus ia misturando com o sangue de Simão. E o que acontecia? Mais forte Simão ficava e mais ele caminhava, aleluia. Que de Jesus fortalece o crente para ele não parar na caminhada. Quem está sendo fortalecido e não vai parar. Irmãos, pega a cruz, ajuda ele. Escute, e eles caminham 800 metros até o Gólgota, Monte Caveira. Deixa eu dizer um negócio. Sabe por que era chamado Monte Caveira? Porque era num formato de caveira a montanha. Alguém pode dizer que naquele local os judeus acreditavam que o crânio do primeiro Adão, do primeiro homem, estava sepultado ali. Então quando Jesus pega a cruz e chega ao Gólgota, tem algo muito forte aqui. Por quê? Porque vai se cumprir Gênesis 3:15. Lembra que Deus falou que aquele que nasceria da semente da mulher, que era a mulher Maria, que era a semente de Jesus, plantado pelo Espírito Santo, ele feriria a cabeça da serpente. Jesus, ao mesmo tempo que ele carrega a cruz, ele carregava uma espada, irmãos. Para quê? No momento que ela fosse ficada no Gólgota, Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumpriria integralmente, porque a cruz cravada no Gólgota feriria a cabeça da serpente, e a profecia do primeiro pregador se cumpriu no Gólgota. Quem crê nesta palavra, levante a mão e libera um glória para Jesus. Satanás feriu o calcanhar dele. Quando ele assumiu nossos pecados, o veneno dos nossos pecados passou para ele. Mas quando a cruz é enficada no Gólgota, a vitória de Cristo é decretada. Quem pode levantar a mão para o céu nesta noite e dizer: obrigado, Jesus, por não desistir de mim, por não desistir da cruz, irmão. No Gólgota. Jesus nasceu para a cruz, irmão. Isso é tão sério que o pai terreno de Jesus, José, que teve um papel fundamental para ensinar Jesus acerca de Deus, dos patriarcas, levar para a sinagoga, para o templo, José foi fundamental. José era carpinteiro, e carpinteiro beneficia a madeira. Então desde pequeno, quando Jesus trabalhava com a madeira com seu pai, Jesus dizia: um dia eu vou carregar um madeiro.
aleluia, que vai tirar os pecados do mundo inteiro. Aleluia. Quem é grato a Deus por esta noite, irmão? Mas escute, bora lá. Morte para pagar a nossa redenção. Aí ele diz assim, escute. Ele chega no... Vou falar isso aqui para voltar para o texto. Quando ele é crucificado, a Bíblia diz que ele fala, Pai, está consumado. Consumado no grego é terminado. Ou seja, o plano lá de Gênesis 3,15 se conclui no Calvário. Jesus começou e terminou. E tu começou e quer parar, irmão? Levante a mão direita para cima, que eu tenho a palavra de Deus nesta noite. Você não vai parar. Você não vai desviar, você não vai sair da igreja, tu não vai entregar tua credencial, tu não vai entregar teu ministério, tu não vai deixar de cantar, tu não vai deixar de pregar, tu não vai deixar de orar. Coloca essa cruz. Deus vai levantar até um Simão para te ajudar, Romi. Mas tu não vai ficar pelo caminho. Eu quero dizer nesta noite, em alto e bom som, que ninguém aqui vai ficar pelo caminho. Nós vamos chegar no final, pastora Noemi. Nós vamos encravar a cruz e dizer, Jesus, eu cheguei. Olha para quem está do teu lado, diga assim, tu não vai parar, diga. Olha para ele, eu vou ser um Simão na tua vida. Eu vou ser um Simão na tua vida. Fala para ele. Fala para ele. Nós vamos até o final. Vamos. Tem crente adorando aqui nesta noite. Dá liberdade para o Espírito Santo nesta noite. Jesus está na casa. Quem pode levantar a mão e glorificar Ele? Deixa eu ver, o céu está chegando abaixo aqui nesta noite, irmão. É noite de Calvário e redenção. É a pregação do sermonário da igreja. Escuta. Há anos atrás eu preguei um sermão no bilhete de Paulo a Filemão. Por que eu chamo o bilhete? É a menor carta de Paulo, 25 versículos. Não se pode nem dizer capítulo 1, versículo tal, tem que dizer versículo. A Bíblia diz que Onésimo, ele furta Filemão, foge para Roma e encontra Paulo nessa prisão. Aí Paulo prega para Onésimo, Onésimo vira crente, só que Onésimo tinha medo de voltar para Filemão. Quem era Filemão? Um crente que a igreja era situada na sua casa em Colosso. Amigo de Paulo, irmãozão de Paulo. Porque as igrejas do Antigo Testamento começaram nas casas. Você sabia, irmão, que nosso culto começa em casa? O cristão tem 3 cultos para realizar a Deus. O seu culto individual, vida devocional de oração, leitura, sozinho ali com Deus. O seu culto familiar, a roda da mesa com a sua família. E o culto coletivo com a igreja. Se nós tivermos um culto individual forte, um culto familiar forte, o culto público aqui pipoca de glória, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque chegamos aqui forte, cheios da graça para adorar e bendizer a presença dele, irmão. Sabe por quê? Porque culto é entrega, culto é tributo, culto é adoração. E detalhe, culto é lugar de se derramar. Porque primeiro, a gente se derrama na presença dele. Você derrama-se do eu, do egoísmo, as suas enfermidades, suas lutas. E depois que você se derrama, Deus lhe enche no culto, aleluia. Eu quero perguntar nesta noite, quem já está se derramando no culto, deixa eu ver, irmãos, e vai sair daqui transbordando da graça, da alegria. E tem mais. E havia um povo que chega na igreja, que fica para um lado e outro conversando. Esse povo entra no templo, mas não entra no culto. Porque, irmão Luciano, entrar no templo é uma coisa e entrar no culto é outra coisa. Mas eu quero perguntar nesta noite, quem já entrou no templo e está no culto, levante a mão e dê um glória para esse Deus. Ai, irmão. No culto. No culto. Escute. E a Bíblia diz que Filemão, Paulo faz aquela carta e pede para Filemão perdoar Onésimo, receber ele como seu irmão. Que agora Onésimo não era mais um escravo fugitivo, era crente. A Bíblia diz que Onésimo volta para Colosso, entrega para Filemão. Filemão perdoa Onésimo.
E a história diz que Onésimo chegou a ser bispo da igreja em Colosso, porque ele foi recebido não mais como um escravo, mas como um irmão. Paulo, na carta a Filemon, ele é um tipo de Cristo, que o homem quando peca sai da presença de Deus, que é Filemon, e passa a ter uma vida desgarrada. Mas quando ele encontra Cristo, quando ele encontra o Calvário, aleluia, ele recebe a carta de alforria e tem o acesso novamente para ter intimidade com Deus, aleluia. Aonde foi escrita essa carta? Pregador, foi no Calvário. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, para tu dar um glória bem alto. O chão do Calvário foi o papel, a caneta foi a cruz, e o sangue foi a tinta que escreveu a nossa redenção. Quem pode levantar a mão? Levante a mão só quem é livre. Nós temos a carta. A carta. Bata no seu peito e diga: eu tenho a carta, ninguém pode me acusar mais. A carta. Tem a carta? Quem tem a carta? Deixa eu ver quem tem a carta. Quem tem a carta? Quem foi liberto? Deixa eu ver a carta da redenção. Deixa eu ver, Cristo já assinou. E eu quero ver borracha para pagar o sangue. Nada paga. Nada, irmão. Me lembrei. Martinho Lutero um dia sonhou, pastor, que o diabo chegava diante dele, desenrolava um rolo e dizia: está aqui os teus pecados, Lutero. Aí Lutero dizia: não é só isso aí não, tem mais, volta amanhã. Aí no outro dia o inimigo volta, jogou o rolo, diz: está aí teus pecados. Aí estou vendo, mas tu esqueceu de escrever uma coisa. O quê? Que o sangue de Jesus Cristo me purifica de tudo o pecado. Sai de reto, Satanás. Essa igreja foi redimida no Calvário. Não tem mais acusação. Levante a mão. Só quem foi. Ei, irmãos. Deixa eu terminar. Mas quem está entendendo, diga amém. Posso continuar? O Brasa, cadê o Brasa? Dê o glória, Brasa. Amém, vamos lá, irmãos. Em quem? Tem um mistério. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas. A versão NVI fala que remissão das ofensas aqui é perdão dos pecados. Por quê? A obra vicária de Cristo na cruz, o sangue derramado, que foi moeda de troca, nos deu o perdão dos pecados. Eu quero dizer para você nessa noite que você já foi perdoado por Deus, irmão. Eu vou dizer para você, dá um glória. Você já foi perdoado por Deus e ponto final, rapaz. Aí você diz: irmão Luciano, mas eu continuo pecando. Só que o crente, ele é um pecador por acidente. Ele não peca mais por premeditar o pecado, como o ímpio faz. O ímpio maquina, matar seu semelhante, destruir famílias. Só que quando o crente erra, o Espírito de Deus diz: te arrepende, volta para a presença, aleluia. Tu foi comprado, tu é eleito, aleluia. Teu lugar é o céu, o inferno não é a tua casa. Deixa eu perguntar nesta noite: você pode até cair, mas no chão você não vai ficar, porque perdoados já foram os teus pecados. Pelo sangue. A palavra remissão no grego aqui é comprar e deixar livre. Jesus te resgatou e te deixou livre. Levante a mão direita para cima e repita comigo: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre das amarras do pecado. Diga, vai. Eu sou livre da senzala dos escravos que estavam amarrados pelo pecado. Diga: Cristo foi ao Gólgota, o sangue foi derramado. Quem está entendendo a palavra, dê glória para Jesus, dê aleluia. Nós somos pentecostais. Vou terminar. Ofensas, pecado. A Bíblia fala de dois tipos de pecado: o pecado original
que todos nós que descendemos de Adão, nascemos pecadores. Isso é fato. O salmista Davi diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Então não tem ninguém bom. E a segunda classe de pecados são os pecados praticados quando já temos sã consciência do que é certo e do que é errado. É por isso que João diz assim: ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ele está falando do pecado original. Mas ele diz assim: ó, se confessarmos os nossos, no plural, pecados, ele é fiel e justo, perdoar todos os nossos pecados. Aleluia! E o que é pecado, irmão Luciano? Pecado é errar o alvo. Nós estamos em uma carreira. Paulo disse assim: eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus. Quando nós pecamos, nós saímos da carreira. Só que detalhe, vem Cristo com o seu sangue e nos coloca na carreira. Aleluia! Eu quero dizer nesta noite, alto e bom som, querendo o inimigo da igreja ou não, nós chegaremos na linha de chegada da carreira cristã. Quem vai chegar? Olhe para o irmão que está no celular e diga assim: eu vou te ver lá por causa do Calvário. Eu vou te ver lá por causa do sangue. Eu vou te ver lá. Pecado é infração contra a santidade de Deus. Só que o perdão de Deus, ele foi imediato, imerecido, mas porém completo. Alguém tem como teologia de dizer que quando o homem cai lá em Gênesis, ele é depravado totalmente. É a doutrina da depravação total. Todas as suas faculdades são atingidas pelo pecado. Todas. Aí nós entramos e dizemos que o homem, sem antes ser trabalhado por Deus, ele não pode ir até a Deus. Por que, irmão Luciano? Porque a inclinação do homem sem Deus é continuar pecando, mentindo, enganando, traindo, roubando, assassinando, desviando. Aí nós entramos na segunda parte, para concluir a palavra, que ele diz assim: a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. A redenção foi de graça, mas custou um preço alto na cruz do Calvário. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus por essa abundante graça que chegou sobre nós? E que graça é essa, irmão Luciano? É o favor imerecido de Deus para com o homem. Irmãos, ninguém merece o céu, irmão. Quando você encontrar alguém dizer que ele é merecedor do céu, ele está enganando a si mesmo. Nós vamos para o céu não porque nós queremos, mas porque primeiro Deus nos quis. Eu vou repetir para tu dar um glória. Nós vamos para o céu não porque antes nós queremos, mas porque antes Deus nos quis. Porque o homem não planejou a redenção dele. Foi arquitetada pelo Pai, consumada pelo Filho e hoje operada pelo Espírito Santo na igreja. E através da igreja, rapaz. Redenção. Isso é graça. Isso é graça. E alguns chamam de graça preveniente. A pregação do Evangelho é liberada. O Espírito age através da pregação do Evangelho. É por isso que a Bíblia e a pregação, ela tem primazia no culto e fora do culto. O Espírito só age através da exposição da palavra, irmão. Tem gente por aí que nem a Bíblia abre mais para pregar. Eu nunca vi pregar sem ter um textuário da Bíblia para poder fazer a exposição. Na nossa igreja que não. Primeiro se abre a Bíblia, primeiro lê o texto, explica e aplica, e o Espírito Santo opera, irmão. Isso é graça preveniente. Porque o homem sem Deus, eu estou concluindo, é como você subir ali um monte aonde os irmãos oram e pegar uma bola maciça e soltar. Ela vai subir ou descer? Ela vai subir ou descer? Assim é o homem sem Deus. A tendência dele, missionário a socorro, é só inclinar para baixo e descer no lamaçal de pecado. Aí quando ele ouve a pregação do Evangelho,
o Espírito Santo coração e nas faculdades dele, tira o véu da ignorância. Ele vê a sua condição de pecador, o caminho do inferno que ele está trilhando. Aí Deus mira a visão dele para o Calvário e ele diz: eu tenho oportunidade de redenção, de morar no céu. Alguém pregou que alguém morreu por mim. Isso é graça. E detalhe, irmão, eu vou refutar um negócio aqui. Eu estava com vontade. Porque nós pregamos e afirmamos pela Bíblia que Jesus morreu pelo mundo inteiro. O que é que está escrito em João 3,16? O texto era da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mundo ali no grego é cosmos. Cosmos ali é humanidade. O sangue de Cristo foi derramado por todos os homens. Só que tem um povo, uns teólogos, que a gente chama de teólogo de plantão, uma linha teológica, que diz que não, que Jesus morreu por um grupo pré-estabelecido por Deus. Mentira! Jesus morreu por todos, irmão. Eu quero orar para a câmera e dizer: você é mentiroso, pregue a Bíblia. Jesus morreu por todos os homens. Não é porque os eleitos, que eleito, irmão? Eleito é aquele que responde ao chamado do Evangelho. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite: nunca desista da sua família, porque Jesus morreu pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu tio, pelo teu marido. Quem levanta a mão e glorifica a Ele. Fique de pés comigo. Redenção. Isso é o quê? É expiação ilimitada, irmãos. Repita comigo: o sangue de Jesus foi derramado no Calvário por todos os homens. E Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. Quem foi resgatado, deixa eu ver aqui, aleluia. Sem Calvário não haveria redenção. Sem redenção não haveria igreja. Sem igreja não haveria Pentecoste. Sem Pentecoste, aleluia, a igreja não chegaria no segundo século. Se a igreja não chegasse no segundo século, as doutrinas com os pais da igreja não eram estabelecidas. Se as doutrinas não fossem estabelecidas, não haveria uma igreja pujante e crescente. Se não houvesse uma igreja pujante e crescente, não haveria o papado, a mariolatria. Se não houvesse o papado e a mariolatria, não haveria o período da reforma, aleluia, com João Calvino, John Knox, Martinho Lutero. Se não houvesse o período da reforma, o avivamento não teria chegado na Inglaterra no século 17. Se não chegasse no século 17 o avivamento não teria chegado na América. Se não chegasse na América, não haveria Rua Azusa. Se não houvesse Rua Azusa, não haveria William Seymour. Se não houvesse William Seymour, não haveria batismo com o Espírito Santo. Se não houvesse batismo com o Espírito Santo, um grande avivamento, não haveria Daniel Berg, Gunavingre, pegando o navio e vindo para Belém. Se ele não chegasse em Belém, não chegaria o fogo, não haveria Assembleia de Deus em Belém. Se não houvesse Assembleia de Deus em Belém, não haveria Assembleia de Deus no Amapá. Se não houvesse Assembleia de Deus no Amapá, não haveria Assembleia de Deus Laranjal do Jari. Se não houvesse Assembleia de Deus Laranjal do Jari, não tinha uma Adelágia, não tinha a igreja. Se não houvesse a igreja, não tinha cruzada, Calvário e salvação. Mas teve Calvário, teve Pentecoste. Quem pode levantar a mão? Deixa eu ver. Quem crê que o Calvário trouxe a redenção por nós? Toca o hino aí, a banda. Levante a mão nesta noite. Eu vou encerrar a minha participação. Deixa eu ver. Aleluia. O Calvário propiciou a nossa redenção. Cristo morreu por nós pelo mundo inteiro. Quem é grato, levante a mão nesta noite. E eu quero encerrar e dizer que a minha salvação, pastor Anemi, ela não custou nenhuma gota do meu suor,
mas todas as gotas do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado e diga assim: por causa do Calvário tu está aqui comigo, vai. Por causa do Calvário nós vamos chegar no céu. Pega na mão dele, vai. Por causa da obra redentora, tu era escravo, agora tu é livre. Vai, pega na mão dele, deixa eu ver. Por causa de tudo isso que Cristo fez, hoje nós estamos aqui crente, adorando a Deus, glorificando. Dá liberdade para o Espírito Santo. Eu vim na unção nesta noite, irmão. Deus me disse nesta noite que Ele vai renovar vidas aqui. Aleluia, renovar chamadas. Pessoas irão voltar para Cristo. Deixa eu ver nesta noite quem entendeu a palavra do Calvário. É pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue. É pelo sangue, não foi ouro, não foi prata, não. Foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Levante as mãos para cima nesta noite. Receba o poder de Deus na sua vida nesta noite. É o sangue continua a jorrar. O sangue continua a jorrar. Vai, irmão, adora a Deus. Enquanto a igreja não ser arrebatada, irmã Sandra, nós vamos continuar pregando o Calvário ao mundo inteiro. Porque Jesus morreu pelo mundo inteiro, pastor Eliá. Aleluia. O sangue dele foi derramado por todos os homens. Pelo rico, pelo pobre, pelo índio, pelo preto, pelo branco, pelo hindu, pelo americano, pelo pardo. Todo mundo tem a oportunidade de ser salvo. O feio, o bonito, o calvo, quem tem cabelão, quem tem olho azul. Lá no céu todo mundo é igual. Pega a palavra nesta noite. Nós vamos pra lá. Nós vamos pra lá. Nós vamos pra lá. Sua vida. Sabe o que Deus me diz? Que Ele quer usar você para que o número maior de pessoas sejam salvas. Você pergunta, irmão Luciano, mas nem todos serão salvos. Sabe por quê? Porque nem todos responderão ao chamado do Evangelho. Isso é com eles. O nosso papel, a igreja está fazendo, que é pregar Cristo e Deus trabalhar. Imagine. Eu quero perguntar nesta noite quem quer ser o mais usado por Deus. Quer ser um pregador do Calvário. Irmão, chega dessa mensagem de chave de carro, de barra de ouro. A Bíblia não promete nada. Jesus não morreu para te dar chave de carro. Chave de carro tu trabalha e compra. Jesus morreu para te dar salvação na cruz do Calvário, rapaz. Eu quero orar pelos jovens, que a questão Deus quer usar vocês. Todos os jovens, eu quero convidar vocês aqui na frente nesta noite. Deus vai dar intrepidez aqui. Os irmãos que estão aqui nesta noite, as irmãs, Deus quer usar vocês, minhas irmãs. Aleluia. Paulo estava preso, mas animava quem estava livre. Deus quer usar você. Vem. É impossível esquecer. Nós estamos aqui por causa do Calvário. São lembranças. Meus companheiros do Monte Horebe, Deus quer dar dons a vocês. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti.